Você já parou para perceber como algumas pessoas simplesmente começaram a desaparecer da sua vida? Sagitariano, Sagitariana, se você está sentindo que o universo está tirando pessoas do seu caminho, eu preciso te dizer uma coisa muito importante neste vídeo. O que está acontecendo com você não é coincidência, não é azar, e muito menos você está sendo abandonado. Na verdade, é exatamente o contrário. O universo está fazendo uma limpeza profunda na sua vida, e isso está acontecendo agora porque você está prestes a entrar em um novo ciclo, em uma nova fase que vai exigir toda a sua energia, todo o seu foco. E sabe por quê? Porque você não pode carregar peso morto para onde você está indo. As pessoas que estão saindo da sua vida agora não conseguiriam acompanhar o ritmo da sua evolução, não conseguiriam entender a sua transformação, e pior, elas poderiam até mesmo atrapalhar o seu crescimento. Olha, eu sei que dói. Eu sei que você está se sentindo sozinho, confuso, talvez até questionando se fez algo errado. Mas fique comigo até o final deste vídeo porque eu vou te mostrar exatamente por que essa remoção está acontecendo, quais são os sinais que você precisa observar e, principalmente, como você deve agir agora para aproveitar essa fase de transformação. E tem mais, eu vou te revelar algo que pouquíssimas pessoas sabem sobre o verdadeiro propósito de Sagitário nesta vida, e como essa limpeza está diretamente relacionada com a sua missão espiritual. Se você ignorar o que eu vou te contar aqui, você pode acabar resistindo a esse processo divino e perdendo oportunidades incríveis que estão chegando para você. Então respira fundo, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo. E acredite, quando você entender o plano maior, você vai até agradecer por cada pessoa que o universo removeu do seu caminho. Isso não é sobre perda, é sobre ganho. Não é sobre solidão, é sobre espaço para o novo. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo direitinho. Primeira verdade, o universo está protegendo sua energia sagrada. Sagitariano, Sagitariana, a primeira coisa que você precisa entender é que você carrega uma energia muito especial, uma energia sagrada que nem todo mundo consegue compreender ou respeitar. Sabe aquele seu fogo interno, aquela vontade de viver intensamente, de buscar sempre mais, de nunca se contentar com o básico? Pois é, essa é a essência de Sagitário. Mas tem um problema, nem todo mundo ao seu redor vibra nessa mesma frequência. E quando você convive com pessoas que têm uma energia muito diferente da sua, uma energia mais pesada, mais negativa, mais limitada, sabe o que acontece? Você começa a perder a sua força. É como se essas pessoas fossem sugando aos pouquinhos toda aquela vitalidade que te faz ser quem você é. O universo percebeu isso. O universo viu que você estava se esvaziando, se apagando, perdendo seu brilho por causa de relacionamentos que não te acrescentavam absolutamente nada. Pode ser aquele amigo que só te procurava para reclamar, para jogar problemas em cima de você, mas que nunca estava disponível quando você precisava. Pode ser aquele familiar que vivia te criticando, te colocando para baixo, duvidando dos seus sonhos. Pode ser até mesmo um relacionamento amoroso onde você dava, dava e dava, mas não recebia nem metade do que oferecia. E você, com esse coração enorme de Sagitário, continuava ali, acreditando que as coisas iam mudar, que as pessoas iam melhorar, que você conseguiria fazer a diferença na vida delas. Mas sabe o que o universo sabe e que você está aprendendo agora? Que você não pode salvar ninguém que não quer ser salvo. Você não pode iluminar quem escolhe viver na escuridão. E principalmente, você não pode sacrificar a sua própria luz para tentar acender a luz de alguém que nem sequer quer brilhar. Então o que o universo fez? Ele começou a criar situações, circunstâncias, acontecimentos que naturalmente foram afastando essas pessoas da sua vida. Talvez tenha acontecido uma briga que parecia não fazer sentido. Talvez a pessoa simplesmente tenha sumido, parado de responder, se distanciado sem explicação. Talvez você tenha se mudado, mudado de emprego, mudado de rotina, e esses relacionamentos foram se desfazendo naturalmente. E eu sei que você ficou triste. Eu sei que você pode até ter chorado, sentido falta, questionado o que aconteceu. Mas olha só, o universo não faz nada por acaso. Cada pessoa que saiu da sua vida, saiu porque precisava sair. Porque o espaço que ela ocupava precisa ser liberado para algo muito maior, muito melhor, muito mais alinhado com quem você está se tornando. Pensa comigo, se a sua casa está cheia de móveis velhos, quebrados, que só ocupam espaço, como você vai colocar móveis novos, bonitos, funcionais? Não tem como, né? Você precisa fazer aquela faxina, se livrar do que não serve mais, para abrir espaço para o novo. É exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. O universo está fazendo essa faxina energética porque você está entrando em uma fase completamente nova. Uma fase onde você vai precisar de toda a sua energia, de toda a sua força, de todo o seu foco.
E pessoas que drenam você, que puxam você para baixo, que não acreditam em você, simplesmente não podem estar nessa nova fase. Elas vão te atrasar, vão te desanimar, vão plantar dúvidas onde deveria existir só certeza. Então o universo, na sua sabedoria infinita, na sua misericórdia divina, está removendo essas pessoas antes que elas possam causar mais dano. E tem mais uma coisa importante que você precisa saber. Quando o universo remove alguém da sua vida, ele não está só te protegendo dessa pessoa, ele está te protegendo de tudo que viria junto com ela. Está te protegendo de problemas futuros, de decepções maiores, de dores mais profundas. O universo enxerga o futuro de uma forma que nós não conseguimos. Ele sabe onde aquele relacionamento ia dar. Ele sabe o quanto você ainda ia sofrer se aquela pessoa continuasse na sua vida. Então ele age antes, ele intervém, ele cuida de você mesmo quando você não entende, mesmo quando você resiste, mesmo quando você chora pedindo para aquela pessoa voltar. Confia no processo, Sagitariano, Sagitariana. O universo jamais vai tirar algo de você sem ter algo infinitamente melhor preparado. Essa proteção que você está recebendo agora é um presente, é uma bênção, é um sinal claro de que você é amado, cuidado, guiado por forças maiores. Então, ao invés de se prender ao passado, ao invés de ficar se perguntando por que as pessoas saíram, comece a se perguntar o que de maravilhoso está vindo. Porque eu te garanto, está vindo. E quando vier, você vai entender perfeitamente porque precisou ficar vazio primeiro. Segunda verdade, você está sendo preparado para um novo nível. Agora vamos falar sobre algo que vai fazer você entender ainda melhor todo esse processo. Sagitariano, Sagitariana, você não é uma pessoa comum. Você nasceu com um propósito muito específico nesta vida. Você veio aqui para expandir, para crescer, para evoluir constantemente. O seu signo é regido por aquele que governa a expansão, a sabedoria, a abundância. Isso significa que você foi programado pelo universo para sempre buscar mais, para nunca se acomodar, para constantemente quebrar limites e ultrapassar barreiras. E sabe o que isso quer dizer na prática? Que a sua vida é feita de ciclos, de fases, de níveis que você vai subindo. Você já percebeu como a sua vida nunca fica parada? Como sempre tem alguma mudança acontecendo, alguma transformação em curso, alguma reviravolta no caminho? Pois é, isso não é por acaso. É porque você foi destinado a viver muitas vidas dentro de uma só vida. Cada fase da sua existência é completamente diferente da anterior. E agora, neste exato momento, você está fazendo a transição de um nível para outro. Você está saindo de uma versão antiga de você mesmo e entrando em uma versão completamente nova, mais evoluída, mais consciente, mais poderosa. Mas aqui está o detalhe que muita gente não entende. Você não pode levar tudo do nível anterior para o próximo nível. Não funciona assim. É como num jogo, sabe? Quando você passa de fase, você não carrega todos os itens, todos os personagens, todas as situações da fase anterior. Você leva só o essencial, só aquilo que realmente importa, só aquilo que vai te ajudar a vencer os novos desafios. E o resto fica para trás. As pessoas que estão saindo da sua vida agora são parte dessa fase anterior. Elas fizeram parte da sua história, tiveram o papel delas, te ensinaram o que precisavam te ensinar, mas elas não foram feitas para ir com você para esse novo nível. E por que não? Porque o novo nível exige uma nova energia. Exige pessoas que vibrem mais alto, que pensem maior, que acreditem no impossível. Exige relacionamentos de verdade, conexões genuínas, amizades baseadas em crescimento mútuo. O novo nível não tem espaço para falsidade, para inveja, para competição. Não tem espaço para quem te diminui, para quem duvida de você, para quem não celebra suas vitórias. E se você olhar honestamente para as pessoas que o universo está removendo da sua vida, você vai perceber que elas se encaixam em pelo menos uma dessas categorias. Talvez você não tenha percebido antes porque você é Sagitário, você é otimista por natureza, você sempre quer ver o melhor nas pessoas. Você dá segunda chance, terceira chance, quarta chance. Você acredita que todo mundo pode mudar, que todo mundo merece compaixão. E isso é lindo, isso faz parte da sua luz. Mas sabe qual é o problema? Enquanto você fica dando chances para quem não merece, você perde a chance de encontrar quem realmente merece. Enquanto você desperdiça sua energia com quem não te valoriza, você deixa de dar essa energia para quem realmente te valoriza. O universo sabe disso. E ele sabe também que você é teimoso, que você não desiste fácil das pessoas, que você tem dificuldade de cortar laços mesmo quando eles já estão podres. Então ele faz isso por você. Ele cria o distanciamento, ele facilita a separação, ele torna impossível a continuação de relacionamentos que já deveriam ter acabado há muito tempo.
E pode até doer no começo, pode até parecer cruel, mas no fundo do seu coração você sabe que é o melhor. Você sabe que aquelas pessoas não estavam mais te fazendo bem. Você sabe que você estava se forçando a manter relacionamentos que já não tinham mais vida, que já não tinham mais sentido. Esse novo nível que você está entrando é um nível de poder pessoal. É um nível onde você finalmente vai assumir quem você realmente é, sem medo, sem vergonha, sem se diminuir para caber nas expectativas dos outros. É um nível onde os seus sonhos mais malucos vão começar a se realizar, onde oportunidades incríveis vão aparecer, onde você vai conhecer pessoas extraordinárias que vão elevar você ainda mais. Mas para chegar lá, para estar pronto para receber tudo isso, você precisa estar leve. Você precisa estar livre. Você precisa estar com a energia limpa, clara, vibrando na frequência certa. E essa limpeza que o universo está fazendo agora é justamente para te preparar. É para garantir que quando essas bênçãos chegarem, você esteja completamente disponível para recebê-las. É para garantir que quando as pessoas certas aparecerem, você tem espaço na sua vida para elas. É para garantir que quando as portas se abrirem, você consiga passar por elas sem nada te segurando, sem nada te puxando para trás. Então, ao invés de resistir a esse processo, colabore com ele. Deixe ir o que precisa ir, agradeça pelas lições, honre o que foi vivido, mas não tente segurar o que o universo está liberando. Porque do outro lado dessa limpeza, do outro lado dessa transformação, existe uma versão de você tão incrível, tão poderosa, tão realizada, que você mal vai acreditar que é você mesmo. Terceira verdade: as pessoas certas estão a caminho. Sagitariano, Sagitariana, agora eu quero falar sobre algo que vai encher o seu coração de esperança. Você precisa entender que essa sensação de vazio que você está sentindo agora é temporária. Você precisa entender que essa solidão que você está experimentando é só uma fase de transição. Porque enquanto o universo está removendo as pessoas erradas da sua vida, ele está simultaneamente atraindo as pessoas certas para você. Isso mesmo, as pessoas que vão fazer parte do seu novo ciclo, do seu novo nível, já estão a caminho. Elas já existem, já estão neste mundo, e o universo está orquestrando os acontecimentos para que vocês se encontrem no momento perfeito. Sabe qual é a magia nisso tudo? Essas novas pessoas vão ser completamente diferentes de tudo que você já conheceu. Elas vão te entender de um jeito que você nunca foi entendido antes. Elas vão te apoiar de um jeito que você nunca foi apoiado antes. Elas vão acreditar em você de um jeito que você nunca experimentou antes. Porque essas pessoas foram escolhidas pelo universo especificamente para você. Elas têm a missão de caminhar ao seu lado nessa nova jornada, de somar com você, de crescer junto com você. E diferente das pessoas que saíram, essas novas pessoas vão estar na mesma frequência que você, vão compartilhar dos mesmos valores, vão ter a mesma sede de evolução. Pensa comigo, quando você limpa o armário e joga fora as roupas velhas, você faz isso porque quer comprar roupas novas, certo? Roupas que combinam mais com quem você é hoje, com seu estilo atual, com seu corpo atual. É a mesma coisa com relacionamentos. O universo está limpando seu círculo social porque ele quer preencher esse círculo com pessoas que combinam com quem você é hoje, não com quem você era ontem. Pessoas que vão te impulsionar para frente, não te puxar para trás. Pessoas que vão somar na sua vida, não subtrair. E eu vou te contar uma coisa, essas pessoas já estão sendo preparadas para te conhecer. Elas também estão passando por transformações, também estão sendo lapidadas pelo universo, também estão sendo direcionadas para o caminho que vai cruzar com o seu. Então não é só você que está esperando, elas também estão esperando por você. Elas também estão sentindo esse vazio, também estão passando por essa limpeza, também estão se perguntando quando vão encontrar alguém que realmente as entenda. E quando vocês se encontrarem, vai ser mágico. Vai ser daqueles encontros que você sabe que não foi coincidência, que foi destino, que foi planejado pelo universo. E sabe o que mais? Pode ser que algumas dessas pessoas já estejam na sua vida, mas vocês ainda não se conectaram de verdade. Pode ser aquele colega de trabalho que você mal conversa, mas que vai se tornar um amigo verdadeiro. Pode ser aquele conhecido que você encontra de vez em quando, mas que vai se revelar uma alma gêmea. Pode ser até mesmo alguém que está do outro lado do mundo agora, mas que em breve vai aparecer no seu caminho de forma inexplicável. O universo tem formas misteriosas de fazer as coisas acontecerem, e ele é especialista em surpresas maravilhosas. Mas tem uma coisa muito importante que você precisa fazer enquanto espera. Você precisa se preparar energeticamente para receber essas pessoas. Você precisa trabalhar em você mesmo, se curar das mágoas do passado, se libertar das expectativas que te prendem, se abrir para o novo sem medo. Porque se você está preso emocionalmente nas pessoas que saíram, você não vai conseguir se conectar de verdade com as pessoas que estão chegando.
Se você está com o coração cheio de ressentimento, de tristeza, de decepção, você vai acabar projetando isso nas novas pessoas e sabotando esses novos relacionamentos antes mesmo deles começarem. Então use esse tempo de solidão para se reconectar com você mesmo. Use esse tempo para lembrar quem você é quando não está tentando agradar ninguém, quando não está se moldando para se encaixar em lugar nenhum. Use esse tempo para fortalecer a sua própria energia, para elevar a sua própria vibração, para se tornar a melhor versão de você mesmo. Porque quanto mais você brilha, mais você atrai pessoas que também brilham. Quanto mais você se ama, mais você atrai pessoas que sabem amar de verdade. Quanto mais você se valoriza, mais você atrai pessoas que vão te valorizar. E quando essas pessoas certas chegarem, você vai entender perfeitamente por que precisou passar por tudo isso. Você vai olhar para trás e agradecer cada despedida, cada distanciamento, cada relacionamento que acabou. Porque se aquelas pessoas tivessem ficado, essas pessoas novas não teriam espaço para entrar. E você não ia querer perder essas novas conexões por nada neste mundo. Porque elas vão transformar a sua vida de formas que você nem imagina. Elas vão te mostrar o que é amor verdadeiro, amizade verdadeira, parceria verdadeira. E você finalmente vai entender o que significa ter pessoas que realmente merecem estar na sua vida. Então tenha fé, Sagitariano, Sagitariana. As pessoas certas estão chegando. E quando elas chegarem, você vai saber. Você vai sentir. Vai ser fácil, vai ser natural, vai ser gostoso. Não vai ter aquele peso que você sentia com as pessoas erradas. Não vai ter aquele esforço constante para manter o relacionamento vivo. Vai fluir, vai fazer sentido, vai trazer paz. E isso é o sinal de que finalmente, você está rodeado de quem deveria estar ao seu lado desde sempre. Olha, se você está gostando deste vídeo e sentindo que essas mensagens estão tocando seu coração, eu preciso te pedir uma coisa muito especial. Se inscreve aqui no canal e ativa aquele sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu preparo especialmente para você. Cada vídeo que eu faço é feito com muito carinho, com muita energia boa, pensando em te ajudar, em te guiar, em te trazer luz nessa caminhada. E se você sente que este canal está fazendo diferença na sua vida, considere se tornar um assinante e apoiar este trabalho. Dessa forma você me ajuda a continuar trazendo essas mensagens poderosas, e você recebe ainda mais conteúdo exclusivo feito pensando em você. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo este vídeo. Eu adoro saber onde estão os meus sagitarianos e sagitarianas espalhados por aí. Deixa aqui embaixo a sua cidade, o seu país, e vamos criar essa corrente de energia boa entre todos nós. Vamos nos conectar, vamos nos fortalecer juntos, vamos criar essa comunidade linda de pessoas que acreditam na transformação, que acreditam no poder do universo, que acreditam que dias melhores sempre estão chegando. Então vai lá agora, se inscreve, ativa o sininho, deixe o seu comentário, e vamos continuar juntos nessa jornada incrível. Quarta verdade, você está sendo chamado para a sua verdadeira missão. Agora chegou a hora de eu te revelar algo muito profundo sobre o seu signo e sobre o que está acontecendo na sua vida. Sagitariano, Sagitariana, você sabia que o seu signo é conhecido como o signo do buscador? Você sabia que você veio a este mundo com uma missão muito específica de buscar a verdade, de expandir consciências, de ensinar através do seu exemplo? Pois é, você não é uma pessoa qualquer. Você foi escolhido pelo universo para ser um farol de luz, um mensageiro de esperança, um exemplo de fé. E tudo o que está acontecendo na sua vida agora, incluindo a remoção dessas pessoas, está diretamente ligado à preparação para você cumprir essa missão de forma plena. Vou te explicar melhor. Quando você está rodeado de pessoas que não acreditam em você, que duvidam dos seus sonhos, que riem das suas ideias, que te julgam pelas suas escolhas, sabe o que acontece? Você começa a se questionar. Você começa a diminuir os seus sonhos para que eles pareçam mais aceitáveis. Você começa a esconder partes de quem você é para não ser criticado. Você começa a viver uma vida menor do que aquela que foi destinada para você. E isso é trágico, porque enquanto você está vivendo pequeno, existem pessoas lá fora esperando pela mensagem que só você pode entregar, esperando pela luz que só você pode irradiar, esperando pelo exemplo que só você pode dar. O universo não pode permitir isso. O universo não pode deixar que você continue desperdiçando seu potencial, escondendo seu brilho, negando a sua essência por causa de pessoas que não conseguem te enxergar de verdade. Então ele faz essa limpeza, remove esses obstáculos, abre esse caminho para que você finalmente possa assumir quem você realmente é e fazer aquilo que veio fazer aqui. E olha, pode ser que você ainda não saiba exatamente qual é essa missão. Pode ser que você ainda esteja confuso sobre o que exatamente você veio fazer nesta vida. Mas eu te garanto, você vai descobrir. E provavelmente você vai descobrir muito em breve.
Porque quando você fica livre das influências negativas, quando você se liberta das opiniões limitantes dos outros, quando você finalmente tem espaço para ouvir a sua própria voz interior, tudo fica muito mais claro. De repente você começa a receber insights, intuições, chamados internos que te guiam para o seu propósito. De repente aparecem oportunidades que parecem feitas sob medida para você. De repente você se vê fazendo coisas que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. E tudo isso acontece porque finalmente você está livre, você está alinhado, você está pronto para receber as direções do universo. E sabe qual é a parte mais linda disso tudo? Quando você começa a viver o seu propósito, quando você começa a cumprir a sua missão, você se torna imparável. Você se torna uma força da natureza. Você se torna tão brilhante, tão radiante, tão magnético, que você atrai automaticamente tudo que precisa para continuar crescendo. Você atrai as pessoas certas, as oportunidades certas, os recursos certos. Tudo começa a conspirar a seu favor. E aquelas pessoas que saíram da sua vida, você mal vai lembrar delas. Você vai estar tão ocupado vivendo, criando, contribuindo, evoluindo, que você não vai ter tempo nem energia para olhar para trás. E tem mais uma coisa importante. Quando você está no seu propósito, você inspira outras pessoas a encontrarem o delas. Você se torna esse exemplo vivo de que é possível viver autenticamente, de que é possível seguir o coração, de que é possível fazer diferença no mundo sendo simplesmente quem você é. E isso é revolucionário. Isso é transformador. Isso muda não só a sua vida, mas a vida de todas as pessoas que você toca. Esse é o poder de Sagitário quando está alinhado com sua verdadeira essência. Esse é o poder que o universo está te preparando para assumir agora. Então, para com essa história de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado, de se sentir sozinho. Você não está nada disso. Você está sendo honrado. Você está sendo preparado. Você está sendo capacitado para algo grandioso. O universo acredita tanto em você, tem tanta certeza do seu potencial, que ele está fazendo toda essa reorganização na sua vida para garantir que você tenha as condições perfeitas para brilhar. Isso não é punição, é preparação. Isso não é perda, é ganho. Isso não é fim, é recomeço. Então levanta essa cabeça, endireita essas costas e assume de uma vez por todas o guerreiro, a guerreira que você é. Quinta verdade: seu valor não depende de quem fica ou sai. Sagitariano, Sagitariana, agora eu preciso te falar sobre algo extremamente importante que talvez você ainda não tenha compreendido completamente. O fato de pessoas terem saído da sua vida não diz absolutamente nada sobre o seu valor. Não diz nada sobre se você é bom o suficiente, interessante o suficiente, amável o suficiente. Não diz nada sobre se você merece ou não ser amado, respeitado, valorizado. O que diz, na verdade, é sobre a incapacidade dessas pessoas de reconhecerem o tesouro que você é. É sobre limitação delas, não sobre qualquer falta em você. Você precisa entender isso no fundo da sua alma. Você precisa gravar isso no seu coração. Porque eu sei que quando as pessoas saem, a gente tende a se culpar. A gente começa a pensar no que a gente fez de errado, no que a gente poderia ter feito diferente, em como a gente poderia ter sido melhor. E isso é natural, faz parte da forma como a gente processa as perdas. Mas também é extremamente injusto com você, porque você está assumindo uma responsabilidade que não é sua. Você está carregando um peso que não te pertence. Você está se diminuindo quando deveria estar se valorizando. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem um diamante, uma pedra preciosa linda, valiosa, rara. Agora imagina que você oferece esse diamante para alguém, mas essa pessoa olha e diz que não quer, que não vê valor naquilo, que prefere uma pedra comum. O que isso diz sobre o diamante? Nada. O diamante continua sendo valioso, continua sendo precioso, continua sendo raro. O que isso diz é sobre a pessoa, sobre a incapacidade dela de reconhecer valor quando tem na frente dela. É exatamente isso que aconteceu com você. Você é o diamante. E as pessoas que saíram simplesmente não tinham a capacidade de enxergar o seu brilho, de reconhecer o seu valor, de apreciar a sua raridade. E sabe por que isso acontece? Porque não é todo mundo que está pronto para lidar com alguém como você. Não é todo mundo que consegue acompanhar a sua intensidade, a sua profundidade, a sua autenticidade. Não é todo mundo que está disposto a crescer, a evoluir, a se transformar. E quando você é uma pessoa que está constantemente buscando ser melhor, fazer melhor, viver melhor, você automaticamente se torna incompatível com pessoas que estão estagnadas, acomodadas, conformadas. Não é culpa de ninguém, é só uma questão de não estar na mesma vibração. Mas aqui está o ponto crucial.
Você não pode diminuir a sua luz para fazer outras pessoas se sentirem confortáveis. Você não pode esconder o seu brilho para não ofuscar ninguém. Você não pode se fazer de pequeno para caber em espaços pequenos. Porque quando você faz isso, você está traindo a sua própria essência. Você está desperdiçando o seu potencial. Você está negando ao mundo a sua contribuição única. E isso não é humildade, não é consideração, não é amor. Isso é autossabotagem. Isso é autorrejeição. Isso é você escolhendo validação externa em vez de fidelidade interna. O universo está te ensinando agora que o seu valor é intrínseco. Ele não aumenta quando pessoas ficam e não diminui quando pessoas saem. Ele existe independente de qualquer pessoa, de qualquer situação, de qualquer circunstância. Você é valioso porque você existe. Você é especial porque você é único. Você merece amor, respeito, consideração simplesmente por ser quem você é. E quando você realmente incorpora essa verdade, quando você realmente acredita nisso, tudo muda. Você para de mendigar a atenção de quem não te dá valor. Você para de se esforçar demais em relacionamentos unilaterais. Você para de aceitar migalhas quando merece o banquete completo. E quando você para de fazer tudo isso, quando você finalmente se valoriza do jeito que merece ser valorizado, algo mágico acontece. Você começa a atrair pessoas que também te valorizam. Você começa a criar relacionamentos baseados em reciprocidade, em respeito mútuo, em admiração genuína. Você começa a experimentar o tipo de conexão que sempre desejou, mas nunca teve porque estava ocupado demais tentando fazer dar certo com quem não era para você. E eu te prometo, quando você experimentar esse tipo de relacionamento saudável, autêntico, equilibrado, você vai entender perfeitamente porque precisou deixar ir todo o resto. Então faz um favor para você mesmo agora. Para de se culpar. Para de se questionar. Para de achar que você não foi suficiente. Você sempre foi suficiente. Você sempre foi demais, na verdade. Tão demais que alguns não conseguiram te comportar. E tudo bem. Deixa eles irem. Deixa eles ficarem com o que é familiar, confortável, pequeno. Enquanto isso, você vai continuar expandindo, evolucionando, conquistando. Porque esse é o seu destino, sagitariano, sagitariana. Você não nasceu para viver pequeno. Você nasceu para viver grande, para sonhar grande, para ser grande. Então assume de uma vez por todas a grandeza que você é. Sexta verdade: a solidão está te fortalecendo. Agora vamos falar sobre algo que talvez esteja sendo difícil para você, mas que é absolutamente necessário para a sua evolução. Essa solidão que você está sentindo, esse vazio que parece tomar conta de você em alguns momentos, não é uma coisa ruim. Eu sei que parece ruim, eu sei que dói, eu sei que às vezes você se sente desamparado, perdido, sem chão. Mas eu preciso te dizer que essa solidão está te fortalecendo de maneiras que você ainda não consegue perceber. Ela está te ensinando coisas que você nunca aprenderia se estivesse rodeado de pessoas. Ela está te mostrando aspectos de você mesmo que você nunca descobriria em meio ao barulho externo. Sabe qual é o problema de estar sempre acompanhado? É que você nunca aprende a estar consigo mesmo. Você nunca aprende a se bastar. Você nunca aprende a encontrar paz, alegria, plenitude dentro de você. Você fica dependente da presença dos outros para se sentir bem, para se sentir completo, para se sentir vivo. E isso é perigoso, porque cria uma dependência emocional que te deixa vulnerável, frágil, à mercê das vontades e disponibilidades alheias. Você passa a vida inteira buscando fora o que só pode ser encontrado dentro. E quanto mais você busca fora, mais vazio você se sente, porque você está procurando no lugar errado. O universo sabe disso. E por isso ele está te dando esse presente da solidão. Esse tempo precioso de estar sozinho contigo mesmo, de conhecer quem você é quando não tem ninguém por perto, de descobrir o que você realmente gosta, o que você realmente quer, quem você realmente é. Porque a verdade é que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca se conhecer de verdade. Elas vivem no piloto automático, fazendo o que os outros esperam, sendo quem os outros querem que elas sejam, nunca parando para questionar se aquilo realmente faz sentido para elas. Mas você não é a maioria. Você está sendo forçado pelo universo a parar, a olhar para dentro, a se questionar, a se descobrir. E isso pode ser desconfortável no começo, pode até ser assustador, mas é o maior presente que você poderia receber. Porque quando você se conhece de verdade, quando você sabe quem você é no âmago da sua alma, você se torna inabalável. Ninguém mais consegue te manipular, te controlar, te fazer duvidar de você mesmo. Você se torna sua própria referência, sua própria fonte de aprovação, sua própria fonte de amor. E tem mais.
Quando você aprende a estar bem sozinho, você para de entrar em relacionamentos por carência, por desespero, por medo de ficar só. Você passa a entrar em relacionamentos por escolha consciente, por adição real de valor, por conexão genuína. Você para de se agarrar a qualquer um que apareça e passa a selecionar cuidadosamente quem merece estar na sua vida. E isso muda tudo, porque os relacionamentos que você constrói a partir desse lugar de plenitude interna são infinitamente mais saudáveis, mais equilibrados, mais duradouros. Então, ao invés de fugir dessa solidão, abraça ela. Ao invés de tentar preencher esse vazio com distrações, relacionamentos superficiais, vícios, ocupações sem sentido, use esse tempo para mergulhar em você. Faz aquelas coisas que você sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo. Desenvolve aqueles talentos que ficaram guardados. Persegue aqueles sonhos que você deixou de lado. Cuida de você com o mesmo carinho que você sempre cuidou dos outros. Se trata como você sempre quis ser tratado. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a gostar da sua própria companhia. Você vai começar a apreciar esses momentos sozinho. Você vai começar a ver que você é uma pessoa incrível, interessante, divertida, profunda. Você vai descobrir que você não precisa de ninguém para ser feliz, mas que você pode escolher dividir a sua felicidade com pessoas que merecem. E essa é uma das maiores liberdades que você pode experimentar. A liberdade de estar sozinho sem se sentir solitário. A liberdade de estar completo em si mesmo. Então vê essa fase de solidão como o que ela realmente é, uma oportunidade rara de crescimento, de autoconhecimento, de fortalecimento. O universo está te dando tempo e espaço para você se construir de dentro para fora, para você se tornar a rocha sólida sobre a qual você vai construir toda a sua vida futura. Aproveita esse tempo sagrado. Mergulha nessa jornada interna. E quando você sair do outro lado, você vai ser uma pessoa completamente diferente, muito mais forte, muito mais consciente, muito mais inteira. E aí sim você vai estar pronto para os relacionamentos incríveis que estão vindo. Sétima verdade. Você está aprendendo sobre desapego. Sagitariano, Sagitariana, uma das lições mais importantes que o universo está te ensinando neste momento é sobre desapego. E eu sei que essa é uma lição difícil, especialmente para você que tem esse coração enorme, que se entrega de corpo e alma nos relacionamentos, que ama profundamente, que se doa completamente. Você não faz as coisas pela metade. Quando você está dentro com tudo. E por causa disso, quando as pessoas saem, quando os relacionamentos acabam, você sente como se um pedaço de você fosse arrancado. Mas aqui está a verdade que você precisa entender. Apego não é amor. Apego é medo. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de que você não vai encontrar algo igual novamente. Quando você está apegado a alguém, você não ama essa pessoa pela pessoa que ela é, você ama a ideia dela, o que ela representa para você, o vazio que ela preenche. E isso não é justo nem com você nem com a outra pessoa. Porque você acaba se prendendo a algo que não é real, e a outra pessoa acaba carregando uma responsabilidade que não deveria ser dela, que é a responsabilidade pela sua felicidade. O desapego, por outro lado, é a capacidade de amar sem se perder no outro. É a capacidade de se entregar completamente sem se esquecer de quem você é. É a capacidade de estar junto sem se fundir, de compartilhar a vida sem abrir mão da sua individualidade. E quando você aprende a amar assim, tudo muda. Você para de sofrer tanto com as perdas, porque você entende que nada nesta vida é permanente, que tudo tem um ciclo, que pessoas vêm e vão e isso faz parte da jornada humana. Você passa a apreciar cada momento pelo que ele é, sem se prender ao que ele deveria ser ou ao que você gostaria que ele continuasse sendo. E sabe o que é mais libertador ainda? Quando você desenvolve esse desapego saudável, você também se liberta da necessidade de controlar. Você para de tentar segurar pessoas, de tentar fazer relacionamentos funcionarem à força, de tentar mudar o outro para que ele se encaixe no que você precisa. Você simplesmente deixa as coisas fluírem. Você deixa as pessoas serem quem elas são. E se elas escolhem ficar, maravilhoso. Se elas escolhem partir, também está bem. Porque você entende que cada um tem o seu caminho, e que às vezes os caminhos se encontram por um tempo e depois se separam, e isso não diminui em nada o valor daquela conexão. O universo está te ensinando isso agora porque você vai precisar dessa sabedoria para o futuro. Você vai precisar saber soltar, deixar ir, não se prender. Porque a vida é movimento, é transformação constante. E quanto mais você tenta segurar, mais você sofre. É como tentar segurar água na mão, quanto mais você aperta, mais ela escapa. Mas quando você abre a mão, quando você relaxa, a água pode fluir naturalmente, pode ir e vir, e você não perde nada. Na verdade, você ganha, porque você ganha leveza, você ganha liberdade, você ganha paz.
E olha que interessante, quando você pratica o desapego, quando você para de se agarrar desesperadamente às pessoas e às coisas, elas tendem a ficar. Porque o desespero afasta, mas a liberdade atrai. Quando você ama alguém com liberdade, quando você permite que essa pessoa seja plenamente ela mesma, quando você não exige, não cobra, não sufoca, essa pessoa naturalmente quer ficar ao seu lado. Porque estar com você se torna leve, gostoso, prazeroso. Não é um peso, não é uma obrigação, é uma escolha consciente e feliz. Então use essas saídas de pessoas da sua vida como oportunidade para praticar o desapego. Deixa ir com amor. Agradece pelo que foi vivido. Honra as memórias sem se prender a elas. Deseja o bem para essas pessoas mesmo que elas tenham te machucado, mesmo que elas tenham te decepcionado. Porque quando você faz isso, quando você realmente solta, você se liberta. Você liberta a energia que estava presa naqueles relacionamentos, e essa energia pode agora ser usada para criar coisas novas, para atrair pessoas novas, para viver experiências novas. E conforme você vai praticando esse desapego, você vai perceber que você se torna cada vez mais leve, cada vez mais livre, cada vez mais em paz. Você para de viver no passado, relembrando o que foi. Você para de viver no futuro, temendo o que pode vir. Você começa a viver no presente, apreciando o que é. E quando você está presente, quando você está plenamente no agora, a vida se torna muito mais rica, muito mais intensa, muito mais significativa. Porque é no presente que a vida acontece, é no presente que as conexões reais se formam, é no presente que a magia se revela. Oitava verdade: suas intuições estão mais fortes. Sagitariano, Sagitariana, uma coisa que você talvez já tenha notado é que conforme as pessoas foram saindo da sua vida, conforme você foi ficando mais sozinho, mais quieto, mais voltado para dentro, você começou a perceber coisas. Você começou a ter intuições mais claras, pressentimentos mais fortes, uma conexão maior com o seu eu interior. E isso não é coincidência. Isso acontece porque quando você está rodeado de muitas vozes, de muitas opiniões, de muita energia externa, fica impossível ouvir a sua própria voz. Fica impossível distinguir o que é seu do que é dos outros. Fica impossível confiar na sua intuição. Mas agora, nesse silêncio que o universo criou na sua vida, você está finalmente conseguindo se ouvir. Você está conseguindo perceber aquela vozinha suave mas firme que sempre esteve lá tentando te guiar, mas que você não conseguia ouvir porque tinha muito barulho em volta. Essa voz é a sua intuição, é a sua conexão com o divino, é o universo falando diretamente com você. E ela está mais forte agora, mais clara, mais presente. Porque você está mais receptivo, mais aberto, mais atento. Sabe qual é o poder da intuição? Ela sabe coisas que a mente racional não consegue compreender. Ela percebe sinais que os olhos não conseguem ver. Ela capta energias que os sentidos físicos não conseguem detectar. A intuição é como um radar espiritual que está constantemente escaneando o ambiente, as pessoas, as situações, e te avisando sobre o que é bom para você e o que não é. E muitas vezes, muito antes de você perceber conscientemente que algo está errado, a sua intuição já sabe. Muito antes de você descobrir que uma pessoa não é confiável, a sua intuição já captou. O problema é que a gente é ensinado desde criança a ignorar a intuição, a não confiar nela, a acreditar só no que é lógico, no que é racional, no que pode ser provado. E aí a gente passa a vida inteira ignorando esse guia interno poderoso, tomando decisões baseadas só na cabeça, no que faz sentido no papel, no que os outros acham que é certo. E depois a gente se surpreende quando as coisas dão errado, quando as pessoas nos decepcionam, quando a vida não sai como planejado. Mas se a gente tivesse ouvido a intuição desde o começo, se a gente tivesse prestado atenção naquele desconforto, naquele aperto no peito, naquela sensação estranha, a gente teria evitado muita dor. O universo está te dando agora a oportunidade de reconectar com a sua intuição, de aprender a confiar nela novamente, de usá-la como bússola para navegar pela vida. E conforme você vai praticando, conforme você vai prestando atenção e validando o que a sua intuição te diz, ela vai ficando cada vez mais forte. Vai ficando cada vez mais fácil distinguir quando é a intuição falando e quando é só medo, ansiedade, paranoia. Você vai desenvolver essa confiança profunda no seu saber interno, e isso vai mudar completamente a forma como você toma decisões. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você confia na sua intuição, você começa a fazer escolhas muito mais alinhadas com o seu verdadeiro caminho. Você começa a dizer não para coisas que não servem você, mesmo que pareçam boas no papel. Você começa a dizer sim para coisas que talvez não façam sentido lógico, mas que a sua alma sabe que são certas. E essas escolhas intuitivas te levam para lugares incríveis, te conectam com pessoas maravilhosas, te abrem portas que você nem imaginava que existiam. Então, presta muita atenção nesse período.
Presta atenção nos seus sonhos, eles estão cheios de mensagens. Presta atenção nas sincronicidades, nos sinais, nas coincidências que não são coincidências. Presta atenção em como você se sente perto de certas pessoas, em certos lugares, fazendo certas coisas. O seu corpo, a sua energia, a sua alma estão constantemente te dando feedback, te dizendo sim ou não, continua ou para. E quanto mais você escuta, mais claro fica. E outra coisa importante, a intuição também está te avisando sobre as oportunidades que estão chegando. Ela está te preparando, te sintonizando com as bênçãos que estão vindo. Então, quando você sentir aquela empolgação inexplicável sobre algo, aquele entusiasmo que vem do nada, presta atenção. Pode ser a intuição te avisando que algo bom está prestes a acontecer. Pode ser o universo te preparando para o próximo passo. Confia nesse processo. Confia em você. Porque você sabe muito mais do que você acha que sabe. Na verdade, você está se libertando de padrões antigos. Agora vamos falar sobre algo bem profundo que está acontecendo nas camadas mais profundas do seu ser. Sagitariano, Sagitariana, essa remoção de pessoas da sua vida não é só sobre essas pessoas específicas. É sobre padrões. É sobre ciclos repetitivos que você tem vivido talvez há anos, talvez há décadas, talvez até há vidas inteiras se você acredita em reencarnação. Você já parou para pensar que talvez você sempre atraia o mesmo tipo de pessoa? Que os seus relacionamentos sempre seguem o mesmo roteiro? Que você sempre acaba sofrendo da mesma forma? Pois é, isso não é coincidência. Isso são padrões energéticos, programações inconscientes que estão gravadas no seu sistema e que fazem você repetir as mesmas dinâmicas vezes e vezes. Pode ser o padrão de sempre escolher pessoas emocionalmente indisponíveis. Pode ser o padrão de se doar demais e receber muito pouco. Pode ser o padrão de buscar validação externa. Pode ser o padrão de se sacrificar pelo outro. Pode ser o padrão de aceitar menos do que você merece. Cada um tem os seus padrões, e esses padrões foram formados geralmente na infância, a partir das experiências que você teve, das relações que você observou, das crenças que você internalizou. E aqui está a coisa: você não vai quebrar esses padrões só com força de vontade. Você não vai quebrar esses padrões só entendendo eles intelectualmente. Você precisa de uma intervenção profunda, uma reestruturação energética, uma transformação real. E é exatamente isso que o universo está fazendo por você agora. Ele está removendo as pessoas que representam esses padrões antigos. Ele está quebrando ciclos repetitivos. Ele está te dando a chance de começar do zero, de criar novos padrões, padrões mais saudáveis, mais equilibrados, mais alinhados com quem você realmente é. Mas tem um detalhe importante aqui. Para que essa transformação seja completa, você precisa fazer a sua parte. Você precisa olhar para esses padrões com honestidade. Você precisa reconhecer o papel que você teve na criação e manutenção deles. Você precisa assumir a responsabilidade pela sua cura. Porque é fácil culpar as outras pessoas, é fácil se colocar no papel de vítima, é fácil acreditar que você só teve azar com as pessoas que cruzaram o seu caminho. Mas a verdade é que você atraiu essas pessoas por algum motivo. Você escolheu ficar nesses relacionamentos por algum motivo. E enquanto você não entender qual é esse motivo, você vai continuar repetindo os mesmos erros. Então pergunta para você mesmo: o que eu ganhava ficando em relacionamentos que não me serviam? Que necessidade inconsciente aquilo satisfazia? Era a necessidade de ser necessário? Era a necessidade de provar algo? Era o medo de ficar sozinho? Era a crença de que você não merecia coisa melhor? Seja completamente honesto com você mesmo nessa investigação. Porque quando você identifica a raiz do padrão, quando você traz luz para essas motivações inconscientes, elas perdem o poder sobre você. Você finalmente consegue fazer escolhas conscientes em vez de ser guiado por programações antigas. E conforme você vai fazendo esse trabalho interno, conforme você vai se libertando desses padrões, você vai notar que tudo na sua vida começa a mudar. Não só os relacionamentos, mas tudo. Porque tudo está conectado. Os padrões que você tem nos relacionamentos são os mesmos padrões que você tem no trabalho, nas finanças, na saúde, em todas as áreas da vida. Então, quando você cura um, você cura tudo. Quando você transforma um aspecto, você transforma toda a sua realidade. E o mais bonito de tudo é que quando você quebra esses padrões, quando você se liberta dessas programações antigas, você não só transforma a sua vida, você também liberta as próximas gerações. Se você tem filhos, você não vai passar esses padrões para eles. Se você não tem, você não vai passar para as pessoas que você influencia. Você quebra cadeias geracionais de sofrimento. Você inicia novos ciclos de cura.
Você se torna um agente de transformação não só para você, mas para todos ao seu redor. Então vê essa fase pelo que ela é, uma morte e um renascimento. O velho você está morrendo, aquele você que vivia nos padrões antigos, que repetia os mesmos erros, que aceitava migalhas. E um novo você está nascendo, um você mais consciente, mais forte, mais inteiro. E esse processo de morte e renascimento é sempre doloroso, é sempre desconfortável, mas é também incrivelmente poderoso. Porque do outro lado dessa transformação existe uma versão de você tão evoluída, tão curada, tão plena, que vale cada lágrima derramada no caminho. 10ª verdade: o universo está preparando algo grandioso para você. E finalmente, Sagitariano, Sagitariana, chegamos à verdade mais importante de todas. A razão fundamental pela qual o universo está removendo pessoas do seu caminho agora é porque ele está preparando algo grandioso para você. Algo tão incrível, tão especial, tão além do que você imagina, que você precisa estar completamente preparado para receber. E você não pode estar preparado se ainda está carregando bagagens do passado, se ainda está preso a pessoas que não te elevam, se ainda está vivendo em frequências baixas. O universo funciona de uma forma muito precisa. Ele não te dá aquilo que você quer, ele te dá aquilo que você está vibrando. Então, se você está vibrando na frequência de escassez, de carência, de vitimização, é isso que você vai continuar atraindo. Mas quando você eleva a sua vibração, quando você começa a vibrar na frequência de abundância, de gratidão, de empoderamento, todo o universo se reorganiza para te entregar experiências que combinem com essa nova frequência. E essa limpeza que está acontecendo na sua vida agora é justamente para te ajudar a elevar essa vibração. Porque olha só, quando você está rodeado de pessoas negativas, reclamadoras, limitadas, é muito difícil manter uma vibração alta. Você pode até tentar, mas a energia delas te puxa para baixo. É como tentar flutuar na água enquanto alguém fica te puxando para o fundo. Você consegue por um tempo, mas eventualmente você cansa. Então o universo está removendo esses pesos, está cortando essas âncoras que te prendem no fundo, para que você possa finalmente subir, flutuar, voar. E quando você conseguir se manter nessa vibração alta de forma consistente, quando você conseguir ser a melhor versão de você mesmo independente do que está acontecendo ao redor, aí sim as bênçãos vão começar a chover. Estou falando de oportunidades profissionais incríveis que vão aparecer do nada. Estou falando de relacionamentos amorosos que vão te fazer entender o que é amar e ser amado de verdade. Estou falando de amizades profundas, sinceras, duradouras. Estou falando de prosperidade financeira. Estou falando de saúde vibrante. Estou falando de paz interior. Estou falando de realização de sonhos que você já tinha até desistido. E você pode estar pensando, mas como eu posso ter tanta certeza disso? Como eu sei que essas bênçãos estão realmente vindo? Eu sei porque eu conheço a forma como o universo trabalha. Eu sei que antes de toda grande bênção, existe um período de preparação. Eu sei que antes de todo grande encontro, existe um período de solidão. Eu sei que antes de todo grande avanço, existe um período de aparente estagnação. É como a semente que fica escondida debaixo da terra por um tempo antes de brotar. Para o observador externo parece que nada está acontecendo, mas debaixo da terra está acontecendo um trabalho intenso de transformação, de preparação para o nascimento. É exatamente aí que você está agora, debaixo da terra, no escuro, onde ninguém vê, passando por essa transformação profunda. E pode ser desconfortável, pode ser solitário, pode ser assustador. Mas você não está parado, você não está perdido, você não está esquecido. Você está germinando. Você está se preparando para brotar de uma forma tão linda, tão forte, tão vibrante, que vai surpreender até você mesmo. E quando você brotar, quando você finalmente emergir dessa fase, todo mundo vai ver. Todo mundo vai se impressionar. E você vai olhar para trás e entender perfeitamente porque tudo precisou acontecer exatamente como aconteceu. Então mantenha a fé, Sagitariano, Sagitariana. Mantenha a esperança. Mantenha a crença de que dias melhores estão vindo, porque eles realmente estão. O universo nunca te abandona, nunca te esquece, nunca te deixa desamparado. Ele está sempre conspirando a seu favor, sempre te guiando, sempre te preparando para o seu maior bem. E tudo que você precisa fazer agora é confiar. Confiar no processo, confiar no tempo divino, confiar que você está exatamente onde precisa estar para se tornar quem você precisa se tornar. E quando as bênçãos começarem a chegar, quando você começar a ver os frutos desse período de preparação, você vai entender que valeu cada segundo. Você vai entender que cada lágrima tinha um propósito. Você vai entender que cada pessoa que saiu precisava sair para abrir espaço para algo infinitamente melhor. E você vai agradecer.
Você vai agradecer pela dor que te fortaleceu, pela solidão que te ensinou, pelas perdas que na verdade foram ganhos disfarçados. Então respira fundo agora e sente essa certeza no seu coração. Sente essa confiança de que o melhor está por vir. Sente essa paz de saber que você está sendo cuidado, guiado, preparado. Porque você está. E o que está vindo para você é tão maior, tão melhor, tão mais bonito do que qualquer coisa que você já viveu. Você só precisa ter paciência, fazer o seu trabalho interno e estar pronto para receber quando o momento certo chegar. Olha, meu querido sagitariano, minha querida sagitariana, chegamos ao final deste vídeo poderoso, e eu espero de coração que cada palavra aqui tenha tocado você, tenha trazido clareza, tenha trazido conforto, tenha trazido esperança. Porque essa é a minha missão, te ajudar a entender o que está acontecendo na sua vida, te ajudar a enxergar o plano maior, te ajudar a confiar no processo mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Então vamos recapitular rapidinho o que aprendemos hoje. Primeiro, o universo está protegendo a sua energia sagrada, removendo pessoas que te drenam. Segundo, você está sendo preparado para um novo nível que exige uma nova versão de você. Terceiro, as pessoas certas já estão a caminho e vão aparecer no momento perfeito. Quarto, você está sendo chamado para assumir a sua verdadeira missão nesta vida. Quinto, o seu valor nunca dependeu de quem fica ou sai, ele é intrínseco a você. Sexto, essa solidão está te fortalecendo e te ensinando a se bastar. Sétimo, você está aprendendo sobre desapego e amor verdadeiro. Oitavo, as suas intuições estão mais fortes e te guiando com clareza. Nono, você está se libertando de padrões antigos que te limitavam. E décimo, o universo está preparando algo absolutamente grandioso para você. Agora eu quero que você faça algo por mim, por você, pela sua jornada. Eu quero que você pare de resistir a esse processo. Eu quero que você pare de olhar para trás com tristeza e comece a olhar para frente com expectativa. Eu quero que você confie que cada pessoa que saiu da sua vida abriu espaço para algo melhor. Eu quero que você use esse tempo de transformação para realmente se conhecer, se curar, se fortalecer. Eu quero que você se prepare energeticamente para receber as bênçãos que estão vindo. E lembra, você não está sozinho nessa caminhada. Você tem o universo inteiro conspirando a seu favor. Você tem forças espirituais te guiando, te protegendo, te preparando. E você tem essa comunidade linda aqui no canal, pessoas que estão passando pelo mesmo processo, pessoas que entendem, pessoas que te apoiam. Então não se sente desamparado, não se sente abandonado, porque você está sendo profundamente amado e cuidado. Agora me conta aqui nos comentários, o que mais ressoou com você neste vídeo? Qual verdade tocou mais fundo no seu coração? Você está sentindo mesmo essa remoção de pessoas na sua vida? Como você está lidando com isso? Compartilhe aqui embaixo porque a sua experiência pode ajudar outros sagitarianos e sagitarianas que estão passando pela mesma coisa. Vamos criar essa corrente de apoio, de força, de luz. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa aquele sininho das notificações. Porque eu posto conteúdos assim toda semana, conteúdos que vão te ajudar a entender a sua jornada espiritual, a navegar pelos desafios da vida, a se conectar com seu propósito maior. E se essas mensagens estão realmente fazendo diferença na sua vida, considere se tornar um assinante do canal. Com o seu apoio eu consigo continuar trazendo esse trabalho para você, e você recebe ainda mais conteúdo exclusivo feito especialmente pensando em te ajudar. Então é isso, meu sagitariano querido, minha sagitariana querida. Você é forte, você é especial, você é destinado a coisas grandiosas. Confia no universo, confia em você, confia no processo. Porque do outro lado dessa transformação existe uma vida tão linda, tão plena, tão realizada, que você vai agradecer cada passo difícil que precisou dar para chegar lá. Eu acredito em você. O universo acredita em você. Agora é hora de você acreditar em você também. Um beijo enorme no seu coração, e até o próximo vídeo.